Vamos iniciar a primeira palestra de hoje à noite. Nós estamos comemorando o Dia do Profissional de Tecnologia da Informação, né? Então, algo que a todo ano, né, realizamos uma série de palestras, né, aqui para o nosso curso de Ciência de Engenharia de Computação. Esse ano, o nosso agendamento foi para coincidir com essa data comemorativa. Então, inicialmente, aí, parabéns a todos aqui, né, que estão na área ou ingressando nela. Então, nós vamos começar com a nossa primeira palestra, agradecendo ao professor Edson Gazeta pela disponibilidade aqui, né, para compartilhar conosco o seu conhecimento sobre LGPD. Gazeta, se me permite, vou fazer uma pequena apresentação sua aqui, né, de seu currículo. Pois não. Então, o professor Edson, ele possui mestrado em Gestão de Redes e Telecomunicações pela PUC de Campinas, em 2018, MBA em Gestão Empresarial pela Exanc Campinas, em 2010, especialização em redes de computadores pela Unicamp, em 2001, graduação em Tecnologia e Processamento de Dados pela Faculdade Salesiana, em 96. Atualmente, ele é professor de duas faculdades, a FATEC de Americana e a Faculdade Americana. É especialista em segurança da informação, trabalhando, né, pela empresa Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, conhecida como CPQD, em Campinas. A sua experiência na área de ciência da computação, com ênfase em arquitetura de sistemas de computação, redes e computadores, atuando nas áreas principalmente em governança de TI, planejamento estratégico de TI, governança, COBIT e segurança da informação. Bom, então, Edson Gazeta, obrigado pela oportunidade. Então, deixo a palavra com você. Bem, obrigado, professor Camolese. Agradeço aí o convite para estar adiantando esse dia, né, das nossas atividades, né, na área de tecnologia de informação, para quem já está na área e para quem está adentrando, né, a essa área. Eu vou compartilhar aqui minha tela para começar a apresentação, tá bom? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Nossa. Deixa eu abrir a câmera também, que eu tinha me esquecido. Bom, eu preparei uma apresentação para dar sequência, né? Então, a ideia é passar um pouco aqui do contexto, né, de segurança da informação e como que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela está influenciando em uma atividade bastante forte, que é realmente a privacidade e proteção contra o vazamento de dados e informações, dados pessoais. E sem segurança da informação, praticamente a gente não consegue alavancar, de certa forma, a LGPD. Então, eu vou dar uma visão geral sobre algum contexto que está acontecendo em relação à segurança de informação e vazamento de dados, depois entrar no contexto aí da LGPD, tá certo? Bom, só para a gente começar então, tem aqui vamos fazer uma contextualização. Então, primeiramente, nessa figura aqui demonstra, né, o que eventualmente pode estar acontecendo
ou vai acontecer brevemente, né, em relação ao uso da senha, né? Então, a preocupação grande, né, de sair de casa e se todos os acessos que se tem à rede, à internet e tudo mais, né, dispositivos móveis, se a senha foi trocada, porque uma das vulnerabilidades que se tem, que se ocorre bastante no mercado, é a vulnerabilidade em relação à senha. Então, pode ser uma cultura que de alguma forma em alguns casos já acontece, mas acredito que no futuro, né, pode realmente estar acontecendo. Bom, indo nessa visão da contextualização, existe um organismo, não sei até que ponto todos os alunos ou alguns alunos já conheceram, né, já conhecem, que é o OASP, né? O OASP é um organismo internacional que traz uma série de informações sobre vulnerabilidade em aplicações web, que hoje, né, a grande maioria das aplicações ela é desenvolvida em cima da plataforma web. Então, existe aqui os 10, né, as 10 principais vulnerabilidades em relação à segurança da informação, e de alguma forma isso vai afeta, né, a privacidade e a proteção de dados. Né? A gente fala de injeção de código, healthcare injection, a quebra de autenticação, que está muito associada à senha, a exposição de dados sensíveis, a gente vai ver LGPD, está muito associada à exposição de dados sensíveis e não sensíveis, utilização de entidades externas na execução de XML, então você conseguir passar referências dentro de um arquivo XML e tomar propriedade de algum sistema. A quebra de controle de acesso, que também está muito associado à senha, né? Configuração incorreta de segurança, isso é bastante evidente. O cross-site scripting, que é uma vulnerabilidade que afeta aí, principalmente quando se utiliza o phishing, né? Muita coisa relacionada em phishing. A desertização segura, que é você ter técnicas, né, para você poder restabelecer um modelo de infraestrutura de dados, qualquer coisa nesse nível. A utilização de componentes com vulnerabilidades conhecidas, e ainda existe muito, né? Existem muitos componentes, muitos sistemas que se tem conhecimento de vulnerabilidades, mas se continua utilizando, né? E log e monitoramento ineficientes, que a LGPD, dentro do contexto que eu vou comentar com vocês, é um dos critérios bastante evidenciados para poder fazer toda a auditoria de todo tipo de acesso que tenha em cima da manipulação de dados pessoais. Então, isso aqui é um exemplo, né? Vocês podem consultar o site, tem uma série de informações, eles têm uma série de dicas em relação a como que são essas vulnerabilidades, como que elas se comportam. Então, é uma fonte de informação bastante útil para quem está na área de tecnologia, para quem está na área de desenvolvimento, para quem está na área de infraestrutura. Tem muita informação interessante lá para ser vista. Bom, informação, vocês já sabem, né? Ela existe em várias formas, né? Então, conversas, correspondência, num crachá, existem vulnerabilidades. Não sei até que ponto vocês já ouviram sobre isso, né? Engenharia social, tem muita gente que gosta de colocar a foto do crachá, né? No LinkedIn, mostrando a comemoração de X anos de empresa, e existem profissionais aí de engenharia social que acaba pegando, né, esse layout do crachá e fazendo um crachá falso, né? E, de certa forma, muitas vezes enganando empresas e adentrando as empresas, né? As informações estão contidas em crachá também, né? Relatórios impressos, correio eletrônico, planilha, arquivo de texto, base de dados, intranet, sistemas corporativos, arquivos de log. É importante, né, salientar um pouquinho aqui que muita informação, muitas vezes não se dá muito valor a isso, mas muita informação estão contidas nos arquivos de log. E a LGPD, ela trata bastante desse contexto. É importante que os arquivos de log também sejam tratados com a devida segurança. Código-fonte e assim por diante, né? Então, a informação ela está
dispersa em vários segmentos, né, em várias formas, né? Bom, e o que a gente tem visto aí em relação ao vazamento de informações? Então, recentemente, né, nos últimos meses, tivemos uma brecha lá de segurança no iFood, que expôs os dados de pedido de usuário, brecha de segurança lá nos celulares da LG, brecha no Facebook, na própria empresa de segurança de informação, a Palo Alto, teve um problema de vazamento de informação, brechas nos chips da Intel. E, bom, e em relação ao Microsoft, sempre tem uma série de atualizações críticas, né? Inclusive, a semana passada saiu um conjunto aí de atualizações críticas para o ambiente Microsoft, né? Acho que foram corrigindo lá 85 vulnerabilidades no ambiente, em vários produtos aí da Microsoft, inclusive no Microsoft Office. E isso acaba, de certa forma, essas brechas de segurança, elas influenciam e, de certa forma, acaba proporcionando aí um vazamento de informação, né? Hackers acabam tendo como alvo vários hospitais, né? Inclusive pelo coronavírus. A Honda teve um ataque recentemente também. A Natura teve vazamento, a Globoplay, o MEC, alguns órgãos públicos, os pesquisadores. Então, uma série se a gente for pesquisar, semana passada teve outros eventos de vazamento de segurança. E o vazamento de segurança também está chegando, né, próximo aí às empresas de energia elétrica. Então, esses casos aqui, né, teve um lá na Light, onde foi pedido lá um resgate de 7 milhões de dólares em cima dos dados que eles acabaram criptografando e roubando. A CPFL teve um ataque recente também, aí em junho desse ano, que não foi muito divulgado, né? Mas teve lá um ataque, não se sabe se ela pagou o resgate ou não, mas teve um ataque. O Grupo Energisa, que atende aí várias regiões do país, Centro-Oeste, Sul de Minas e alguma coisa do Nordeste, Norte e Nordeste, também sofreu um ataque em relação a dados. Ou seja, se tinha uma visão, para quem está no mercado, né, uma visão de que as empresas de energia elétrica tinham uma estrutura e eventualmente não seriam alvos aí de vazamento de informação, mas está acontecendo. Algumas acabam realmente expondo, né, que teve esse tipo de ataque. A Light, no Rio de Janeiro, ela fez essa divulgação, ela colocou lá na mídia social dela que teve um ataque cibernético e eventualmente teve um vazamento de informação. A maioria dessas empresas, elas acabam, até pelo modelo de negócio que elas têm, pelos dados que são vazados, acaba pagando o resgate, mesmo porque, apesar de serem empresas muito potentes, sempre existe uma falha de segurança, né? Sempre existe algo que não está, de alguma forma, sendo feito. Eu sempre gosto de falar nas minhas aulas e até mesmo nas consultorias que eu presto, né, que se a gente pegar as normas de segurança, as normas mais conhecidas de segurança, a ISO 27000, 27001, 27002 e outras, né? Agora a LGPD tem uma nova que é a ISO 27701. Essas normas, elas existem no idioma português desde 2005, né? Antes existia a BSS 17799, né? Depois a versão aí a NBR. Então, 2005, depois teve uma nova versão em 2013, da 27001 e 27002, que é a base, né? São as duas normas base de segurança de informação. E nós estamos em 2020, então se a gente pegar só esse trecho, são 15 anos, e a gente vê muito poucas empresas que estão realmente aderentes aos controles, né, que essas normas têm. E com a LGPD, o que tem acontecido, né? Eu, como estou atuando muito no mercado, tenho visto uma procura muito grande de empresas que não implementaram segurança e agora, por força da LGPD, acabam buscando, né? Desde criar política de segurança da informação, procedimentos, processos. Então, assim, é algo que
já esteve aí um tempo, mas né, uma lei que né, precisou dar um impulso em tudo isso. Bom, e em cima disso, né, existem alguns mitos em relação à segurança da informação, que a gente ouve por aí, né? Sempre se diz que segurança da informação, em qualquer momento, em qualquer estágio, ela acaba trazendo um custo. Eu não vou desenvolver um software seguro porque ele vai me encarecer mais. Só que o encarecimento é muito maior se lá na frente tiver um problema de vazamento. Por isso que existe aí os DevSecOps, né? Tem o DevOps e agora o DevSecOps, que é você inserir o contexto de segurança no desenvolvimento. Porque o custo de você fazer a correção de um código que está inseguro é muito maior do que se você já vier desenvolvendo todo o software de forma segura. E aí existem os mitos, né, que a gente ouve em algumas empresas e de alguns gerentes, alguns profissionais da área de negócio e tudo mais, né? Ninguém nunca fará isso, ninguém nunca vai invadir minha empresa, por que alguém faria isso? Nunca fomos atacados, estamos seguros, utilizamos antivírus, criptografia e firewall, então isso aqui é bom, mas não é isso que resolve todo o problema de segurança. Para funcionar precisa rodar como administrador, mas pode ser que você tenha um ataque de elevação de privilégio e alguém se torne administrador. Tem um backdoor, né, uma forma de acessar um ambiente, uma aplicação e acabar se tornando um administrador, né? Não conseguiríamos cumprir prazos, ou seja, eu não vou desenvolver um software, eu não vou montar um ambiente de forma segura, porque eu tenho um prazo para cumprir e não vou conseguir fazer isso. Mas esse é o modo como sempre fizemos isso, nunca tivemos problema, e todo mundo faz assim. Então, são coisas que a gente ouve, né? E que, eventualmente, nenhuma empresa está fora desse contexto, né? Então, é importante pegar essas informações aqui, essas frases, e avaliar se realmente é isso, né? Bom, e existe esse sistema seguro, né? Qual que é o contexto de sistema seguro, né? A gente sabe que, né, para quem está na área de software, ou quem está entrando agora, os professores e tudo mais, sabe que é dificilmente você ter um sistema 100% seguro. Mas tem aqui uma frase, né, do Gene Spafford, da Universidade lá da França, que ele diz o seguinte, né, o único sistema verdadeiramente seguro é aquele que está desligado, desconectado, trancado num cofre de titânio, lacrado, enterrado em um bunker de concreto, envolto por gás nervoso e vigiado por guardas armados muito bem pagos. Mesmo assim, eu não apostaria minha vida nisso. Ou seja, por essa frase aqui desse pesquisador, desse professor, não existe sistema seguro de forma alguma. Então, isso, né, indo não friamente na frase dele, mas realmente você ter um sistema 100% seguro é algo que eu, particularmente, em toda a minha vida profissional, ainda não vivenciei, né? De certa forma, esses sistemas aplicativos, sistemas operacionais e tudo mais seguros, né? E o que é o software seguro? Né? Quando a gente está na área de desenvolvimento, está fazendo aplicações, sistemas, então é aquele que protege a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações. Isso é o conceito mais básico de segurança da informação, né? Você tem que ter confidencialidade em todas seus dados, suas informações, elas têm que ter integridade, tem que ter disponibilidade e tem que ter autenticidade, né? Garantir quem que está acessando, de forma que está acessando. É também aquela que protege a integridade e disponibilidade dos recursos de processamento sob controle do gestor ou administrador de sistema. Então, quando se pensa em, eu quero construir um software seguro, eu quero construir um ambiente seguro, uma plataforma segura, então é importante que esses conceitos básicos aqui, que deles, né, você abre um leque de informação, eles sejam cumpridos, estejam no dia a dia de qualquer organização, seja ela uma empresa de produção, seja ela uma empresa de tecnologia, seja ela uma fábrica de software, seja ela um escritório de contabilidade e assim por diante.
Bom, e existe um problema bastante grande, né, em vulnerabilidade e vazamento de dados utilizando as APIs. Então, existe muitas APIs expostas, né? Então, tem um exemplo aqui de uma API exposta, né, no servidor Docker do Linux, em que acabava, de certa forma, fazendo alguma exposição e deixando um backdoor para que fosse possível fazer algum acesso e eventualmente ter algum vazamento de informação. Então, você desenvolver APIs, que é o mercado hoje, é microserviço, API e tudo mais, é importante que se tenha um foco bastante apurado em relação à segurança de desenvolvimento dessas APIs e a integração delas com outros ambientes e assim por diante. Então, fica a dica aí. E falando em segurança cibernética, esse executivo aqui da Checkpoint, ele tem uma frase, né, que coloca que a segurança é um pouco como o filme, né, o livro, né, Alice no País das Maravilhas, onde você corre o mais rápido possível para permanecer no mesmo lugar. Isso aqui normalmente, quando a gente está na área de segurança, parece que a gente está sempre correndo e não consegue vencer todos os riscos de segurança e os incidentes que possam ocorrer, as vulnerabilidades e tudo mais. Apesar de ter essa sensação, as ações que são realizadas, elas acabam fortalecendo todo o ambiente da empresa, de uma organização e assim por diante, né? Bom, e pensando aí em segurança, trouxe aqui uma analogia para vocês, não sei até que ponto vocês já viram isso, né? Mas existe aqui no conceito de segurança a visão de quem ataca, né? Então, pegando esse castelo medieval, quem ataca tem a visão de que, poxa vida, eu tenho uma entrada aqui, só tem uma entrada, tem um lago, né? Então, poxa, se eu conseguir passar por essa porta aqui, passar por essa entrada, eu invado todo o castelo. E se eu não tiver seguranças internas aqui, algum bloqueio interno, eu consigo penetrar em todas os ambientes desse castelo. E assim funciona também dentro da área de tecnologia, né? Se eu tiver uma única defesa, né, uma única forma de defesa, a partir do momento que alguém conseguir penetrar nessa defesa e eu não tiver nada internamente, eu particularmente vou estar com o meu ambiente todo infectado, com os dados sendo roubados, com ativos ficando indisponíveis e assim por diante. Então, e a visão de quem ataca, normalmente, ela é um pouco mais abrangente do que a visão de quem defende, né? Quem está defendendo normalmente o castelo, ou dentro da sua TI também, você tem uma visão, muitas vezes, não tão ampla como a visão de quem ataca, né? Então, por isso que é importante, quando se pensa em implementar segurança num código, num ambiente, ter essa visão também do atacante. Por isso é importante de trazer conceitos de segurança no contexto de desenvolvimento de software e de implantação de ambientes e assim por diante. Porque muitas vezes você tem uma visão muito isolada, né? Você está lá numa sprint, uma tarefa de uma sprint de um desenvolvimento de software, você tem que desenvolver aquela tarefa e você tem aquela visão daquela tarefa. E muitas vezes você não tem a visão do todo, e isso prejudica muito para você poder pensar em algum tipo de defesa. Às vezes você faz a sua parte, mas outros módulos também não estão tendo essa visão. Então é importante ter uma visão mais ampla em relação ao desenvolvimento da parte de segurança, tá? Bom, e se a gente tem se existe algum problema de invasão, né, que a gente chama de incidente, se eu tenho um incidente de segurança, o incidente de segurança está muito associado a um risco. Quando eu tenho a concretização de um risco, eu tenho um incidente de segurança. E se a gente pensar em incidente de segurança, é importante saber como detectar esse incidente.
existem algumas formas de você detectar incidentes, né? Então, existe algo que você consegue realmente materializar quando você pensa num incidente, e muitas coisas que você não consegue materializar. Então, vou pegar um exemplo aqui do museu lá no Rio de Janeiro, que pegou fogo aí em alguma época, né? Tipo, ano passado. Então, tô lá, detecção de incidente, não tem incidente nenhum, aí o incidente acontece, né? Então, antes do incidente, tá tudo... durante o incidente, eu tô vendo o incidente acontecendo, né? É uma coisa materializada. E depois do incidente, eu tenho o rescaldo, né? Eu vou lá fazer todas as ações que tem que ser feitas, recuperar o que tem que ser recuperado. Dentro do contexto de recuperação de incidentes, eu vou procurar recuperar o que é mais importante ou o que der para ser recuperado. Agora, isso é bastante fácil de perceber. Mas e no ambiente computacional? Eu tenho aqui um data center da Amazon, tem aqui, né, uma figura, pode estar em qualquer lugar do mundo, esse data center aqui. Vamos supor que está ocorrendo um incidente. Então, esse incidente de segurança, antes do incidente, está tudo perfeito, né? A menos que eu tenha uma explosão, um incêndio aqui. E durante o incidente, está tendo um vazamento de dados, estão roubando dados, estão fazendo aumento de privilégio, estão deixando algum serviço indisponível, mas não consigo perceber isso se eu não tiver uma forma de conseguir realmente mensurar e ter ferramentas e ter técnicas para poder verificar tudo isso. E depois do incidente, também o meu ambiente continua lá. Ou seja, quando eu tenho um vazamento de informação, eu não consigo materializar ele muitas vezes. Eu só vou saber que existiu esse vazamento de informação a hora que for divulgado no mercado, a hora que quem roubou esses dados, né, quem provocou esse vazamento vai me cobrar um resgate, vai me pedir alguma coisa. Enfim, é muito mais, não digo totalmente difícil, mas é muito mais difícil você detectar um incidente de um vazamento de dados se você não tem controles de segurança, medidas de segurança, monitoramento, auditoria, para poder verificar como esses incidentes estão acontecendo. Então, é uma analogia, né, para entender como esses incidentes acabam acontecendo de forma que você vê. Então, um incidente de segurança de vazamento de dados, muitas vezes você só vai perceber muito tempo depois. E esse incidente de segurança ele pode estar ocorrendo durante um período muito grande dentro da sua organização, ou até mesmo dentro do seu equipamento que você usa no dia a dia. Né? Tá, tem alguém ali monitorando, conseguiu um backdoor, colocou uma monitoração ali, está conseguindo avaliar e verificar tudo isso. Tá certo? Bom, seguindo aqui, né? Dentro do contexto da indústria 4.0, que o conceito é você ter toda a indústria automatizada, inteligente e tudo mais, então eu posso ter também vazamento de dados em algum momento dentro de cada estágio de processo, né? Mesmo porque isso aqui estão tudo interligados, eu tenho tecnologia de informação em todos os momentos aqui, então um vazamento vai comprometer, uma vulnerabilidade que vai afetar todo o processo produtivo vai comprometer. Então, o nível de segurança, quando também se pensa em indústria 4.0, é bastante grande. Né? Inclusive, eu posso ter dados pessoais também dentro da indústria 4.0, com certeza. E, além disso, né, a internet das coisas. A internet das coisas que ainda não atingiu o seu boom ainda, né? Acho que teve umas previsões aí no passado de ter bilhões e bilhões de ativos, né, de sensores e tudo mais, de elementos, mas ainda não chegou naquilo que se havia pensado. Mas com o 5G que está para acontecer, a quantidade de dispositivos que você pode conectar com alta velocidade e tudo mais é bastante grande.
Então, também se espera que com o 5G, esses dispositivos IoT acabem crescendo. E existe muita vulnerabilidade em dispositivo IoT que pode, eventualmente, provocar um acesso indesejado no seu ambiente e ter o vazamento de dados e ter o vazamento de informação. Então, assim, um contexto geral, né, de que em vários aspectos de segurança da informação, dentro de uma organização pequena, média ou grande, existe a possibilidade aí de você ter vazamento de dados e comprometer, muitas vezes, o negócio dessa pequena, média ou grande empresa, certo? Bom, mas indo para a LGPD, né? O que a LGPD trouxe, como eu falei no início, né? Eu trabalho já na área de tecnologia, né? Eu comemorando o dia hoje, né? Mas eu trabalho na tecnologia há 37 anos, né? Nos últimos 10 anos, mais focado em governança de TI, segurança da informação, e sempre atuando muito com o mercado, né? Com consultorias, internas, externas, mais externas, né? E o que eu tenho visto recentemente, nos últimos 6 meses, um ano, 6 meses, é a preocupação que não se tinha com segurança de informação antes da LGPD. A LGPD realmente ela alavancou, ela trouxe isso à tona e as empresas buscam estarem adequadas, estarem aderentes em todos os níveis, né, pequena, média e grande, à LGPD. Né? Então, ela, se é para o bem ou pelo mal, mas de qualquer forma, eu acredito que muitas empresas vão se estruturar, vão ter seu ambiente mais seguro, não só para dados pessoais, mas para dados todos, né, todos os dados da empresa, com essa visão aqui da LGPD. Então, o que é a LGPD? Né? É uma lei brasileira baseada na GDPR. A GDPR é uma lei da União Europeia. Ela é muito parecida, tem as suas peculiaridades do Brasil, mas ela é bem próxima lá à GDPR. E o que ela fala no artigo 1º, né? Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ou seja, é qualquer meio. Pode ser um meio físico, papel, né? Aquele cadastro que a pessoa preenche em algum lugar que tem um dado pessoal, né? Por pessoa natural ou por pessoa jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Resumindo, a LGPD, dentro desse artigo, ela dá as garantias de proteção do dado pessoal e também da privacidade de cada indivíduo, de cada pessoa. Tá certo? Bom, ela é uma lei que foi sancionada lá em 2018, a Lei 13.709, ela é inspirada na GDPR, como eu falei. Ela entrou em vigor esse ano já, né, em 18/9/2020. E a previsão para 1/8/2021 é das sanções. Então, entendendo, né, muita gente pergunta isso. A LGPD já está valendo? Já, a LGPD já está valendo. Então, por isso que depois de setembro, né, depois dessa data aqui, aumentou ainda mais a procura aí por empresas querendo se adequar à lei. Mas ela ainda não está emitindo sanções, as multas, né? As multas por vazamento de dados. Empresas, a partir do momento que houver vazamento de dados e esse vazamento for comprovado, as empresas vão ser multadas. Então, uma multa. Essas sanções ainda não são aplicadas pela LGPD, mas pode ser aplicada por outro órgão público dentro daí do Ministério Público. Então, nós tivemos um caso aí recentemente da construtora Cyrela, né? A construtora Cyrela, ela teve um vazamento de dados e ela já foi multada em R$10 mil, né? Por um vazamento. E que foi o vazamento? Ela compartilhou os dados, que é uma construtora, ela compartilhou os dados dos clientes, em que ela vendeu algum imóvel, compartilhou com empresas de marcenaria e outras empresas
na área de decoração. E aí houve uma denúncia e ela foi multada. Então, as multas, elas estão acontecendo não de acordo com o que está determinado lá na LGPD, mas de alguma forma já estão sendo aplicadas. Então, eventualmente, se houver alguma denúncia de vazamento, não dá para se fazer, eu vou falar mais para frente, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o organismo que vai tomar conta da fiscalização da LGPD. Mas você pode usar outros meios aí para poder estar falando. Pessoal, o som tá... Só queria uma realimentação. O som tá bom? Melhorou? Tá bom, sim. Tá bom? Tá bom. Então, vou seguindo aqui. Bom, a lei ela fala do tratamento de dado pessoal, né? Então, o que é o tratamento de dado pessoal? É qualquer operação que você faça com um dado pessoal. Então, esse exemplo aqui do menininho, né, que está aí na sala de aula com a professora. Então, uma pergunta, né? Antes de escrever o meu nome no quadro, preciso saber como você está planejando usar esse dado. É o tratamento. Qual é o tratamento que você quer dar para o meu dado pessoal? Esse tratamento, ele existe uma série de atributos, né, que podem ser realizados, tá certo? Com várias formas de tratamento para esse dado pessoal, né? Então, basicamente, se a gente olhar aqui dentro aqui do escopo da lei, existe o que a gente chama de fase do ciclo de tratamento, um tratamento de dado pessoal. O ciclo, ele parte da coleta, retenção, processamento, compartilhamento e eliminação. E esse ciclo, ele está associado às operações dentro da LGPD. Como é uma lei, né, você tem sempre lá os artigos, os incisos, os parágrafos. Então, está lá no artigo 5º, inciso 10. Então, na fase de coleta, é a coleta, a produção, a recepção, essa é a operação. Como eu coleto? Eu coleto via uma aplicação, um app no celular, eu coleto via web, eu coleto via um documento em papel. Como é feita a retenção, o arquivamento e o armazenamento? Como é feito o processamento, a classificação desse dado, a utilização, reprodução, processamento, avaliação ou controle da informação, extração, modificação? Como é feito o compartilhamento, que é a transmissão, distribuição, comunicação, transferência, difusão, e como é feita a eliminação, que é realmente você eliminar aquele dado pessoal a partir do momento que não se precisa mais utilizar ele, ou como a gente vai ver mais para frente, se o titular pediu a eliminação desse dado pessoal, tá certo? Então, mas o que é dado pessoal, né? Então, dado pessoal é uma informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável. Então, quais são os exemplos de dado pessoal? Nome, apelido, endereço residencial, número de cartão de identificação, CPF, RG, SUS, né, dado lá do SUS, qualquer número que te identifique. O dados de localização geográfica, ele é um dado pessoal. O endereço IP é um dado pessoal. O registro de conexão, um cookie, é um dado pessoal. Por isso que existe muito critérios aí em sites usarem cookies, né? Vocês devem estar vendo aí que vários sites que acessam já pedem para nossa política de cookie é assim e tudo mais. O número de telefone e dados médicos e hospitalares, né? Então, esses dados pessoais, eles acabam, de certa forma, identificando a pessoa, né, de forma direta, ou você consegue identificar ela de uma outra forma, ela é identificável. Por exemplo, placa de veículo. A placa do veículo, de alguma forma, você chega até o dono do veículo, então é identificável, né? Dados de localização é identificável. Endereço IP é identificável. Eventualmente, você consegue chegar até a origem de quem originou aquela informação, aquele acesso. Então, esse é o dado pessoal. Mas dentro do contexto da LGPD, existe o contexto do dado sensível, que é a origem racial ou étnica, a orientação sexual, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, a biometria, a filiação sindical, os dados genéticos, dados de saúde e condenação e infrações penais. Tudo isso é o contexto da dados sensíveis. Ou seja, eu tenho lá o meu dado pessoal,
e tem o dado sensível. Então, toda vez que você está fazendo algum tipo de cadastro ou está fornecendo informações que são coletadas, né, dados que são coletados, existe essa distinção, e essa distinção ela tem níveis de segurança diferentes. Os dados sensíveis eles devem ter muito mais proteção do que os dados que não são sensíveis. Porque eu posso ter uma série de implicações em relação a se vazar um dado sensível associado a uma pessoa. Né? Então, normalmente, o dado sensível ele tem que ter um tratamento diferenciado do dado pessoal que não é sensível. E para isso, existe o conceito da anonimização e a pseudonimização. Então, aqui existe muita técnica, muita tecnologia que pode ser aplicada. Eu tenho que transformar um dado anonimizado, é um processo para tornar os dados pessoais impossíveis de identificação. Ou seja, eu coletei um dado pessoal, nome, endereço, e coletei o dado sensível, orientação sexual, orientação política, né? Bom, eu quero anonimizar, ou seja, eu vou desvincular o dado pessoal do dado sensível. É como se eu quebrasse isso. O dado sensível, ele vai para uma outra tabela, para uma outra instância de um banco de dados, enfim, eu vou colocar ele em algum outro canto, de forma que eu não consiga mais fazer um vínculo entre os dois. Então, por exemplo, uma pesquisa sobre algo numa determinada região que envolva o dado sensível. Eu vou coletar, então, o nome da pessoa, mas eu vou desvincular. Ou então, nem coleto o nome da pessoa, né? Só coleto o dado sensível. Se eu coletar só o dado sensível e não vincular ele com nada, então, necessariamente, eu já estou com ele anonimizado. O dado anonimizado, ele não é dado pessoal, porque eu não consigo identificar mais quem é o titular daquele dado, né? Então, esse é um conceito. Isso a gente usa bastante quando a gente vai orientar em relação à consultoria. Olha, se você puder anonimizar o seu dado, você anonimizando ele não é mais um dado pessoal. Então, você pode, se por acaso tiver um vazamento desse dado, ele está anonimizado, simplesmente, né? Ninguém vai conseguir associar ele a uma pessoa. Mas existe também o conceito da pseudonimização, que é um processo, né, para tornar os identificadores de dados pessoais por dados fictícios. Dados pessoais podem serem reidentificados. Ou seja, eu tenho dado nome, endereço, telefone e tenho dado sensível, ok? Eu faço um processo de que, eu uso um hash, alguma coisa, em que eu desvinculo. Só que eu tenho ainda uma chave de associação. Se eu precisar reidentificar, eu consigo. Né? Então, vou ter que usar aí técnicas de hasheamento e de codificação para eu poder fazer de chaves, né? Para eu poder fazer esse vínculo, mas eu preciso manter a segurança desses dados que são sensíveis, né? Ou seja, é importante que se eu tiver alguma chave de reidentificação, essa chave seja muito bem protegida. Por isso, né, que se recomenda, isso não está na lei, se recomenda usar a criptografia, usar meios criptográficos para você poder ter um nível de segurança adicional em cima desse contexto aí da anonimização e da pseudonimização. Talvez esse é um dos conceitos que tem trazido maior complexidade para as empresas, né, na parte principalmente de desenvolvimento de software ou de sistemas prontos, de banco de dados, para poder fazer isso de uma forma bem adequada, tá certo? Bom, posto isso, né, existe dentro da lei os requisitos para o tratamento de dado pessoal. Então, quais são os requisitos? Para ter um tratamento de dado pessoal, tem que existir o consentimento do titular. Outro requisito é o cumprimento de uma obrigação legal regulatória pelo compilador, pela administração pública, estudo por órgãos de pesquisa, execução de contratos, processo judicial, proteção da vida, tutela da saúde
e legítimo interesse e proteção de crédito. Esses são os requisitos para se fazer o tratamento de dado pessoal. Alguns deles, eventualmente, você não precisaria ter o consentimento do titular, mas é boa prática que para qualquer um você tenha o consentimento. Por exemplo, uma execução de contrato. O que é uma execução de contrato? Vocês alunos, nós professores, funcionários, quando vocês fazem a matrícula e nós somos admitidos ou admitidos de uma forma geral, na verdade está existindo aqui um contrato, né? Ou seja, o aluno tem que entregar uma quantidade de documentação para ele poder efetivar a matrícula. Se ele não entregar, ele não efetua a matrícula. Então, automaticamente, ele está dando consentimento para uma execução de contrato. É lógico que as empresas, universidades, tudo mais, tem que garantir que esse dado que está sendo requisitado vai estar protegido, seja ele em papel, seja ele digital, né? Tem que ter as garantias, tem que ter o tratamento que está sendo dado. Está sendo coletado aqui o seu histórico escolar, mais porque a finalidade é a sua matrícula. A finalidade não é pegar o seu dado e fornecer para um outro lugar. A finalidade é a matrícula. Os funcionários, professores, qualquer membro de qualquer empresa, a coleta desses dados para fazer a execução do seu contrato de trabalho a finalidade é execução de contrato de trabalho, não é para fazer outra coisa. Então, sempre, né, vai ter essa ação. Então, são os 10 requisitos para tratamento do dado pessoal, né? Proteção de crédito também é importante, porque muitas vezes, para você fazer alguma ação financeira, é necessário que tenha consentimento em relação aos seus dados pessoais para proteção de crédito. Então, são os 10 principais requisitos e o importante é que para qualquer deles aqui se tenha o consentimento, né? Como a lei prega aqui, né? Vou entrar em mais detalhes, chama de hipótese, né? Hipótese ou requisito. E tem um dispositivo legal, quais são os artigos e o inciso, e se requer o consentimento do titular. Então, a hipótese 1 aqui, que é mediante consentimento, tem que ter o consentimento. O restante não precisa ter o consentimento, mas, como eu falei, né, uma boa prática, importante você ter um consentimento do titular de dado, né, para poder realmente depois não ter nenhuma alegação. O consentimento vai estar muito associado à finalidade. Qual é a finalidade que está sendo feita aquela coleta do dado pessoal, tá certo? Então, o artigo 7º, né, tem todos os incisos do 1 até o inciso 10, fala especificamente aí sobre os requisitos para o tratamento do dado pessoal. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de alinhamento ou adequação ao LGPD, vai se olhar qual que é a hipótese que está sendo tratada. Se você está coletando um dado que não se enquadra da hipótese 2, né, ou do requisito 2 até o requisito 10, consentimento. Tem que pedir o consentimento. Eu estou lá na farmácia comprando um medicamento e alguém pediu meus dados pessoais. Tudo bem, você está fornecendo o dado porque está dando consentimento. O ideal seria ter realmente algo que você pudesse confirmar que você deu o consentimento, né? E outras coisas não precisaria. Bom, além dos requisitos, tem o direito, né? Então, quais são os direitos? E aqui é onde realmente a lei também traz algumas diferenças, alguns benefícios para o titular do dado, que somos todos nós, né? Que é a existência do tratamento, qualquer uma daquelas hipóteses de tratamento, o acesso aos dados. Então, o titular do dado, ele tem o direito de acessar os dados a qualquer momento, tem o direito de fazer a correção dos dados, desde que os dados também tenham aí uma justificativa, tem direito à anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, ou seja, se eu estou coletando um dado e eu não preciso do CPF, então eu elimino esse dado, né? Eu sei, por exemplo, né, às vezes você vai fazer uma inscrição em algum webinar, né? Eu já passei por isso, e o site pede lá
para você colocar o CPF. Bom, o CPF, para você ser um webinar, não tem necessidade, né? Enfim, são coisas que muitas vezes acontecem e você tem o direito de pedir aí a eliminação. O titular tem o direito da portabilidade, ou seja, você pode pedir a portabilidade do seu dado pessoal ou dos seus dados pessoais de um site para outro, por exemplo. A eliminação dos dados quando realmente é permitido. Você não pode pedir para eliminar um dado que não esteja amparado por lei. Então, você não pode pedir para eliminar o dado da Receita Federal, você não pode eliminar o dado de um crédito que ainda você não terminou de pagar, né? Então, existe toda uma legislação por trás. Você só vai poder pedir eliminação dos dados que estejam amparados por alguma lei. Você tem direito a informações de compartilhamento, que foi por isso que a Cyrela foi multada, ela não informou o titular do dado que ela estava fazendo compartilhamento. Não só não informou, como não pediu consentimento para o compartilhamento. Se ela tivesse, né, pedido compartilhamento, ela compartilharia somente para quem deu consentimento, não correria nenhuma multa. Você tem direito ao não consentimento, mas aí, né, tem coisas que você não der o consentimento, realmente, não vou dar o consentimento para entregar o meu histórico escolar, diploma e tudo mais, para entrar na faculdade ou para ser contratado. Bom, se você não deu consentimento, você não vai ser contratado. Não vai conseguir fazer a matrícula. Enfim, né, eu tenho direito ao não consentimento, mas tem algumas coisas que você não vai conseguir executar. Outro dia eu estava dando um curso, né, de LGPD para um pessoal, e ele me falou, eu fui alugar um carro e o cara pediu, eu tive que fazer bater uma foto lá, né, para colocar no meu cadastro. E eu não dei, falei para ele que eu não permitia ele bater uma foto, ele falou, então você não vai alugar o carro. Enfim, é um contrato, né? Então ambas as partes têm que, de alguma forma, concordar com isso. Você pode pedir a revogação do consentimento, desde que você não esteja inferindo nenhuma legislação. Então, são os nove direitos aí do titular do dado. E aqui é onde eu tenho muita tecnologia. Por exemplo, como que eu vou, dentro de um ambiente que eu tenho, fazer um processo para fazer a portabilidade de dados? Né? Como eu fazer a anonimização, já comentei. Como que eu vou dar permissão para ele acessar os dados? Como que eu vou eliminar os dados, inclusive dos backups? Né? A lei, ela diz que você tem que eliminar o dado de tudo. Então, se eu eliminei os dados somente o dado, né, a nível de conceito, eu tenho o dado em uso, o dado em trânsito e o dado armazenado, né? Então, a eliminação dos dados pode ser do dado armazenado, então, dos três, né? Tanto em trânsito, como em uso, quanto armazenado. Então, de alguma forma, eu tenho que ter técnicas, né, para poder eliminar dados, inclusive do meu backup, né? Informações de compartilhamento. Então, eu tenho muita desenvolvimento aqui para ser feito, inclusive no legado, né, em sistemas que já existem. Então, tem um trabalhão bastante grande aí, né, para as empresas, né? Bom, e onde ela é aplicada, né? Onde a LGPD é aplicada? Então, ela é aplicada em todo o território nacional, em todas as atividades que tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços em território nacional, em tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Então, se vier um estrangeiro aqui para o Brasil, quem for receber e coletar o dado desse pessoal estrangeiro vai ter que estar submetido ao LGPD. É diferente da GDPR para a União Europeia. A GDPR só vale para cidadãos europeus. No caso da LGPD, é para qualquer cidadão que esteja no território nacional, não importa a nacionalidade. Tratamento de dados coletados no território nacional. Não é levado em consideração o meio utilizado para o tratamento dos dados, onde a empresa está sediada e onde estão localizados os dados. Então, é de abrangência territorial nacional. E a nacionalidade dos titulares, como já comentei. Bom, e proteção de dados e privacidade, né? Para eu ter proteção de dados, eu tenho que ter segurança, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade, e a privacidade e as regras, né, para a proteção de dado pessoal. Então, se eu não tenho segurança, eu não tenho privacidade. Essa que é a regra.
Bom, e o que é uma violação de dados, né? A falha de segurança que pode levar à destruição, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso a dados pessoais. Além disso, né, a LGPD ela tem os princípios do tratamento, que é a finalidade, como eu falei, a finalidade da coleta de um dado para fazer um determinado tratamento, ela é específica. Eu estou coletando o dado para isso, né? Não estou coletando para outra coisa. Essa é a finalidade do meu dado. Adequação tem que estar adequada à finalidade. A necessidade tem que ter a limitação do mínimo necessário para a finalidade, ou seja, se eu não preciso coletar determinado dado, não coleto. Não vou precisar fazer, só vou ocupar espaço lá no meu banco de dados, né? Na minha base. Então, não coleta. Se a gente for fazer eu já trabalhei em consultorias, quando a gente faz uma análise num banco de dados, a gente começa a ver a quantidade de dados que não precisariam estar lá, que nunca foram usados, né? É a mesma coisa aqui. Então, vai se limitar à necessidade. Se eu não preciso coletar raça, né? Se eu não preciso coletar orientação sexual, não coleto. Se eu não preciso coletar orientação política, não coleto. Né? Vou coletar o que é essencial para aquela finalidade. E isso tem que estar dentro do consentimento. Né? No consentimento já vai estar dizendo lá qual que é a finalidade que você está consentindo a utilização do seu dado pessoal. O livre acesso, né? O acesso aos dados tem que ser gratuito. A qualidade do dado tem que estar exato, claro, tem relevância, atualização, transparência, né? Informações claras, precisas, facilmente visível. Quantas vezes vocês já tiveram experiência, eu já tive, que você tem um cadastro em algum site e você vai tentar achar a sua informação e é extremamente difícil você chegar onde está todos os seus dados, né? Segurança, que seriam as medidas técnicas administrativas para proteção, confidencialidade, integridade e disponibilidade. A prevenção, medidas para prevenir a ocorrência de danos, né, segurança. A não discriminação, quer dizer, a impossibilidade da discriminação, por isso que eu tenho lá a preocupação com os dados sensíveis, porque os dados sensíveis podem induzir uma discriminação. E a responsabilização e prestação de contas, né, cumprimento das normas de proteção e segurança. Né? Então, esses são os princípios, né? Então, tem lá os requisitos, tem os direitos e tem os princípios do tratamento do dado. Bom, e quem são os envolvidos, né? É o controlador, o operador, o encarregado de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, quem que é o controlador? O controlador é quem está coletando ou está utilizando o seu dado por um benefício dele, né? É lógico que o titular também é beneficiado. Mas para ser bem claro, né? Se você pegar, por exemplo, a faculdade é o controlador, porque é ela que está coletando seus dados, né? Você está entregando os seus dados para ela. Ah, mas e se ela tem um contrato com um provedor da nuvem? Não, o provedor da nuvem, ele vai executar as ações que o controlador determinar, né? Por isso que está escrito aqui, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, né? Agora, pode ser que numa empresa eu tenha mais de um controlador, uma empresa ou uma organização, mas, de certa forma, né, o controlador é quem tem ele é o custodiante do seu dado. Ele não é o dono, porque o dono é o titular, mas ele é o custodiante do seu dado, tá certo? E também tem uma interpretação que é o seguinte, né? Como é uma pessoa natural ou jurídica, muitas vezes o controlador pode ser considerado a pessoa de maior importância dentro da organização, né? O presidente da empresa, o diretor, enfim, quem tiver o maior poder dentro da empresa também é considerado controlador, porque é ele que, de certa forma, deveria também olhar pela proteção dos dados pessoais. Tem o operador, que é uma pessoa natural jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, esse exemplo que eu dei, né? A empresa, ela coleta os dados, porque ela é a custodiante do dado,
mas ela terceiriza a operação. Tem empresas que simplesmente ela não tem nenhum ambiente de TI, né? Tá tudo na nuvem, né? Tá tudo na nuvem. Esse tempo atrás aqui, eu estive fazendo muita consultoria com startup. Startup tem 30 pessoas na empresa e você não tem ambiente de TI. É só notebook e tá tudo na nuvem, né? Ou seja, o operador é a nuvem, né? O operador é a nuvem. Mas quem que é o custodiante do dado é a empresa, né? Não é outra pessoa. Então, o operador vai trabalhar, de certa forma, é um fornecedor, vamos dizer assim, né? Bom, aí tem o papel do encarregado de dados. O encarregado de dados é a pessoa que, dentro do controlador ou do operador, é responsável por cumprir toda a legislação, por cumprir a LGPD, né? Então, é o cara dentro da empresa, pode ser mais de uma pessoa, que vai, de certa forma, tomar conta, né, dos dados pessoais, que pode ser uma pessoa da área de tecnologia. Eu estou vendo empresas que traz alguém da área jurídica, um advogado, ou então nenhum dos dois, né? Alguém que realmente, dentro da empresa, consiga, né, ter todas as informações referente ao tratamento do dado pessoal. Tá certo? É bom ter um conhecimento jurídico, né, ou técnico, mas e necessariamente não precisa ser, pode ter várias pessoas encarregadas dentro da empresa. Né? Eu, por exemplo, conheço empresas grandes que estão colocando vários encarregados. Só que somente um é o contato com a Autoridade Nacional de Processamento de Dados, de Proteção de Dados. Essa Autoridade Nacional é o órgão fiscalizador da Administração Pública Federal, que vai fiscalizar se a LGPD está sendo cumprida. E o encarregado de dados é quem vai fazer o contato com a autoridade nacional. O nome do encarregado de dados vai ficar disponível no site da empresa. Para se eu, titular do dado, quiser fazer uma reclamação ou, né, fazer uma denúncia de que o meu dado está sendo violado, eu vou entrar em contato com o encarregado. Se eu fizer uma denúncia de violação de dados na ANPD, a ANPD vai entrar em contato com o encarregado de dados, né? A Autoridade Nacional, ela foi constituída recentemente, saiu uma notícia, foi sexta ou ontem, ou hoje, não me engano, que o presidente da República já instituiu lá as pessoas que vão fazer parte desse órgão da administração pública, né? E a LGPD, ela travou a entrada dela, né? Porque a NPD não tinha sido criada ainda e muita coisa que está na lei depende da NPD estar funcionando. Tem várias perguntas, vários questionamentos que não se conseguem responder ainda porque falta resoluções complementares à lei que a própria NPD vai acabar, de alguma forma, divulgando, né? Então, o controlador deve comunicar à NPD ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, é uma obrigação da empresa comunicar à NPD se houve alguma violação. E a comunicação deverá ser feita em prazo razoável, conforme definição da NPD. Inclusive, na lei está escrito lá prazo razoável. Não se fala se é em 12, 24, 48 horas, 72, fala prazo razoável. A NPD que vai ter que definir o que é um prazo razoável para se fazer a comunicação de uma violação de dados, né? O controlador deve elaborar relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, então ele tem que ter lá o que a gente chama de uma análise de risco do vazamento de dados pessoais, se por acaso existir algum vazamento, e todas as atividades de tratamento de dados devem ser registradas em relatório, ou seja, eu tenho que ter auditoria de tudo, né? Bom, e como que eu faço uma adequação LGPD? Eu tenho que envolver a empresa toda, pegar todas as áreas envolvidas, todos os processos, pessoas e tecnologias que tratam dado pessoal. Ah, mas e o dado X? Não, se eu quero fazer só da LGPD, eu vou fazer o meu fluxo de tratamento de dados somente de dados pessoais. Ah, é o RH, e aí vai se analisando ponto a ponto onde que existem as deficiências em relação à utilização da LGPD. Então, essa aqui
é o método, né, o meio que está utilizando para se fazer esse mapeamento do fluxo e se ter uma visão de como a empresa está em relação à segurança desses dados, né? Então tem que se identificar todos os ativos que estão associados ao dado pessoal. Base de dados, documento, equipamento, local físico, pessoa, sistema, unidade organizacional, onde o dado pessoal, vamos dizer assim, caminha, trafega, né, ou é armazenado, é guardado. Chegou um dado pessoal via e-mail, aí pegaram aquilo e colocaram numa pasta compartilhada na rede. Bom, tudo isso tem que ser avaliado para se saber onde se existe uma possível violação do dado, um vazamento, né, onde eventualmente alguém pode espetar lá um pendrive e copiar uma informação de dado pessoal e acabar divulgando, né? Então aqui é só uma figura, né, mostrando lá o ciclo de vida do dado. Para cada ciclo de vida eu levanto documento, sistema, processo e vejo as medidas que já existem, as medidas que não existem, técnicas, né, e administrativas, e implemento essas medidas de acordo com a necessidade, tá certo? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, acho que deu tempo, tinha até 8h30, são 8h29, né? Acho que deu tempo aí para passar para todos aí, pelo menos essa visão mais alto nível aí de segurança e LGPD. Eu fico à disposição aí se houver algum tempo aí para perguntas, alguma coisa. Ok. Obrigado, Gazeta. Pessoal, temos tempo para perguntas, sim, tá? Então, vou pedir para vocês levantarem a mão aqui no ambiente, tá? Para a gente poder organizar. Nós temos aí 128 pessoas participando. Bastante. Então, bastante gente, está ótimo o público aqui. Pessoal, alguma pergunta? Só levantar a mão. Temos tempo aí para algumas perguntas. Vou lendo aqui. Tá bom. Estou aqui no chat, o Guilherme Cavalcante. Uhum. Ele trabalha em uma administradora de condomínios e no sistema ele tem o histórico dos proprietários. Por questão de eliminação de dados, como ficaria a questão do histórico, né? No momento, eles não guardam, eles guardam todos os dados dos clientes, porém, quando trocamos de proprietários, as informações não são eliminadas. Isso fica no histórico. A ideia aqui, a pergunta dele, então, como é que fica essa questão de manter em histórico ou eliminar? Então, a manutenção histórico, né, que seria você manter armazenado, ele tem que ter um prazo para você eliminar. Se não existe nenhuma legislação ou algum contrato que exija que fique armazenado esses dados e esteja ciente o titular, então você poderia manter. Se não tiver isso, o melhor é você realmente eliminar esse dado. Normalmente, o que as empresas têm feito é colocando um prazo de retenção, né? Então, vamos dizer, eu vou manter o dado aqui durante 2 meses, se por acaso tiver alguma ocorrência. Depois disso, eu apago os dados. E esse apagamento dos dados, ele tem que ser feito, inclusive, nos backups, né? É aí onde está realmente uma das implementações que talvez dê um pouco mais de trabalho aí para o pessoal de tecnologia. Mas o contexto da LGPD é, se você não está utilizando o dado, elimina. Eu poderia dar uma orientação para você o seguinte, se você mantém tudo na mesma base, esses dados, se você quiser armazenar ele por mais uns 2 meses, coloca ele numa outra tabela, coloca ele num lugar onde realmente esteja separado dos dados que estão em uso, né? Aquele que realmente está sendo utilizado no dia a dia. E esses que eventualmente a pessoa mudou, o proprietário alguma coisa, você mantém numa outra base, e tudo com segurança, né? Tudo com segurança. Okay. E sempre, né, no condomínio, você tem que pedir permissão, o consentimento, né, para poder fazer toda aquela tratativa de acesso, né? Ok. Agora uma pergunta do Paulo. Alguma plataforma ou certificação que o profissional TI possa fazer
o dado pessoal. Por exemplo, tem uma empresa que poderia exemplificar aqui, sem dizer o nome, né? Ela manda semanalmente e-mail para todos os funcionários, dizendo para não guardar nenhum dado pessoal. Se receber algum currículo, se receber alguma informação de cliente com dado pessoal, para que isso não seja armazenado, que seja encaminhado para uma área específica. Então, assim, fazer a conscientização, mostrar a importância que tem não ser multado. Eu não coloquei a multa aí, mas as multas só para... Ela é limitada em uma porcentagem do faturamento anterior, no ano anterior da empresa, limitada em 50 milhões de reais por infração. Não acho que alguém vai tomar uns 50 milhões de multa, né? Mas você pode ter uma multa razoável dependendo do vazamento que tiver, né? Então, assim, conscientização, colocar política de segurança, colocar algumas travas, né? Existe uma ferramenta no mercado chamada DLP, né? Data Loss Prevention, que através de políticas de implementação no DLP, você limita uma série de acessos. Por exemplo, a pessoa não pode copiar, não pode mandar e-mail daquele arquivo. Então, é uma aplicação, inclusive é uma aplicação que algumas empresas já estão pensando em utilizar. Já existe há muitos anos no mercado, mas agora também que ela apareceu com mais foco. Espero ter ajudado aí. Obrigado pela pergunta. Para a sua última pergunta, então, agora do Guilherme. Guilherme pergunta se o LGPD pode desencorajar startups, né, em virtude aí desse trato burocrático, né? Olha, Guilherme, eu acredito que não, porque, na verdade, eu acho que a startup que tiver mais bem preparada, ou se ela estiver bem preparada, não acredito, não. Eu já tive aí atuando junto com 2 startups e assim, as startups, a maioria do ambiente está na nuvem, né? Está na AWS ou está na Azure, está em algum lugar. E ali você já tem uma série de controles de segurança. O que essas startups implementar é política de segurança, conscientização. Eu não vejo nada assim como muito burocrático, não. Vai ter que ter um controle maior, mas não vejo que vai essa é a minha visão, tá? Eu não acredito, não. Eu acredito que quanto mais a empresa se estruturar, vai ser um diferencial de mercado para ela poder atrair mais cliente e mais negócio. Ok. Bom, então, obrigado, Gazeta, aí pela palestra fantástica, tá? Bastante densa aí de conteúdo, tá? Que eu quero agradecer e renovar o convite aí para uma última oportunidade. Você possa estar trazendo, né, coisas da sua área de atuação aqui para a gente, aqui da escola. Ok? Então, também agradecer a presença de todos. Pessoal, nós vamos fazer apenas um intervalo de 10 minutinhos. A professora Áurea já está aqui na sala, né? Então, às 10 para as 9, a gente começa com a segunda palestra. Ok? Gazeta, obrigado. Ok, obrigado a todos aí, agradeço. Até mais.